Querido, viver em santidade não é um ato espiritual, é um ato comportamental. E todo ato comportamental é espiritual. Olha o que eu quero dizer para você. Por muito tempo a gente falou sobre santidade numa perspectiva apenas transcendental. Então o cara que era santo era o cara que fazia uma jornada de jejum e oração, e nada contra jejum e oração. Eu acho que jejum e oração são disciplinas, hábitos, disciplinas espirituais. Então eu quero desenvolver hábitos espirituais. Faz jejum. Ah, por quê? Porque jejum vai lhe conferir alguma graça? De jeito nenhum, é antibíblico isso. O jejum de Jesus era uma preparação espiritual e não algo para você conceber uma graça. Não há base bíblica para você jejuar para receber uma graça. Isso é uma transferência do sentimento capitalista e consumista, onde eu quero ter alguma coisa e eu barganho com Deus. Olha, Deus, eu estou jejuando para o Senhor me dar isso. Sabe? Foi uma transferência do comportamento católico para o meio evangélico. Lembra? Ou seja, eu quero passar de ano na escola. Se eu passar de ano, eu vou jogar 12 busca-pés para São Sebastião. Ah, se eu casar, eu vou dar isso. E aí a gente vem para o meio evangélico e a gente quer fazer jejum para Deus libertar meu irmão que está lá, não sei na onde. Eu vou fazer jejum para Deus libertar e me fazer isso. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites como disciplina espiritual. Então, disciplina espiritual eu quero separar um tempo do meu pensamento, do meu comportamento, para me ter a presença de Deus. Você vai ler meia dúzia de livros aí fora, ok? Prestou atenção no que eu quis dizer? O que eu quero dizer para você é: não compre o que você está lendo no livro. O livro não é maior, nem tem mais autoridade do que a Bíblia. O que você lê em qualquer livro, escrito pelo Valmir, escrito por Bill Hybels, escrito por quem quer que seja, não tem cunho inspirativo. É a experiência dele. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É o que a Bíblia diz. Então você pega tudo que você leu e você fica deslumbrado. Nossa, eu li isso no livro. Passe pelo crivo da Bíblia. Jejum na Bíblia nunca foi para conferir graça. Jesus, a única vez que Jesus disse assim: esta casta de demônios só sai com jejum e oração, não pode ser levado para você como ponto doutrinário. Você entendeu bem? Não pode ser levado. Ah, mas Jesus disse que aqueles demônios só saíam com jejum e oração. Espera lá, não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer assim, essa casta de demônios só sai com quem tem intimidade com Deus, com quem tem autoridade vinda com Deus. E quando você faz jejum, você mortifica a carne e separa um tempo para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. É esta a interpretação, ok? Então veja, é simples para você, batista, como eu, saber o que você não pode fazer como doutrina. Quando você quer defender uma ideia, você precisa ter 5 versículos bíblicos que falem do mesmo assunto em 3 livros diferentes. Se você não tiver 5 versículos bíblicos em 3 livros diferentes, o texto está sendo usado como pretexto, fora do contexto, para criar uma heresia. Certo? Você entendeu bem? Como esse é o culto de edificação, é o culto de doutrina, eu tenho que ensinar isso para você. Porque eu estou percebendo que o meu povo, graças a Deus, se despertou espiritualmente e nós estamos devorando livros. Mas cuidado! Na minha época, minha da mísia, na nossa época, se lançou um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Este Mundo Tenebroso era uma ficção, uma telenovela, uma dramaturgia evangélica. E os crentes leram e começaram a dar nome aos demônios por causa daquele livro. E começaram a criar uma situação fictícia. A mesma coisa do livro A Cabana.
Tem gente que está fazendo doutrina sobre o livro A Cabana. E você pega alguns livros, você tem que ter critério. Por exemplo, eu estou lendo um livro que eu ganhei de presente do tio Cleves, sobre batalha espiritual. Eu não passei ainda, já tem 3 meses, eu não passei ainda das 17 páginas. Por quê, pastor? Eu leio o livro e diz, o Senhor, está difícil crer nisso aqui, Senhor. É difícil. Isso vai contra tudo que eu aprendi, Senhor, em mais de 25 anos. Aí eu leio, vejo aquilo lá, e eu começo a orar, eu oro. E aí eu começo a pegar outras Bíblias, várias Bíblias, para conferir os textos bíblicos. Por que, pastor, essa palavra? Porque nós, batistas, fomos criados e gerados dentro de um casulo. Um criadouro, melhor. Nós fomos criados e gerados no criadouro, certo? Nós nunca tivemos acesso a nada ali dentro. Na década de 80, início de 90, uma igreja da outra convenção, chamada Igreja Batista da Alagoinha, lançou um ministério musical que entrou por todas as portas de igrejas evangélicas. E abriu um precedente. Na nossa convenção, a gaivota do Criador foi aberta. E nós saímos pela primeira vez do Criador. Vocês estão entendendo essa minha metáfora? Nós saímos bonitos, frondosos, bem alimentados. E a gente disse, agora estamos livres. Só que a gente nós não nos ensinaram a voar no Espírito. E a gente está indo pelas nossas próprias experiências. Como a gente não sabe e não aprendemos a voar, a gente não sabe que tem o gato, e se a gente pousar no lugar errado, o gato vem e nos come. De que tem o bicho-homem, que tem outros animais. Então a gente precisa pedir, desde a vigília que eu estou pedindo ao meu povo, não é jogar balde de água fria, vamos buscar a fidelidade bíblica. Olha, não usei nem a palavra doutrinária. Vamos colocar tudo passando pelo critério das Sagradas Escrituras. O que eu acho de maturidade? A gente tem que ouvir tudo, ouvir de tudo, ouvir todos, ter maturidade para ouvir todo tipo de coisa e filtrar aquilo que a Bíblia diz é. Se nós não tivermos esse critério, nós seremos como meninos levados por ventos e doutrinas. E queridos, é fácil demais levar alguém para o desvio doutrinário. É só ter carisma. Sabe o que é carisma? Você sabe o que é carisma? Carisma é sacudir as emoções de vocês. Fácil demais. Eu vou tentar imitar uma pessoa com carisma. Sem o microfone para não assustar a Ana que está aqui na frente, na primeira cadeira, certo? É assim, ó, carisma é. Porque Deus, aleluia, Ele é poderoso. A tua dor, meu irmão, o Senhor vai trazer a graça e a paz do Senhor sobre você. Segure a sua vitória em Cristo Jesus. Satanás já está derrotado, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é vencedora. Eu posso dizer e ouvir de vocês um amém? Cuidado que unção não é grito. Cuidado para com frases prontas e jargões. Cuidado, queridos. O pastor de vocês está dizendo assim, cuidado. Sejamos como os crentes de Bereia. Ouçamos um sermão e examinemos e digamos assim como os bereanos disse a Paulo, sobre este assunto nós pensaremos e lhe daremos uma resposta. Você entendeu bem o que eu quero dizer, né? Essa foi a profecia de Deus para você hoje à noite. Eu já deveria terminar o culto aqui, mas eu tenho que continuar. O que eu quero dizer para você é, você não pode se deixar elucidar, não pode se deixar seduzir por pregador algum. Porque a Bíblia
vai ser sempre a nossa única referência de fé e de prática. Amém? Então vamos lá. Colossenses capítulo 3 está falando sobre esta santidade. Santidade como estilo de comportamento, santidade como estilo de vida. Jejum e oração, como eu quis dizer aqui para vocês, não significa de nenhuma forma sinais de santidade, sim, são pseudo-santidade. É possível, pastor, eu fazer jejum, fazer oração e não ter um estilo de vida santo? Sim. Porque o estilo de vida santo significa comportamentos aprendidos e aprendidos pela palavra de Deus, internalizados dentro de você, para que nós sejamos cartas vivas de Deus aos homens. Então Paulo começa a escrever e ele diz assim no versículo 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Vamos pegar esses 5 versículos, o que é que o apóstolo Paulo quer nos ensinar? Primeiro, ele nos coloca numa condição de ressurretos. E ele diz assim: se vocês já se ressuscitaram em Cristo Jesus, ou seja, se você tem e passou por uma experiência de fé, esta é a sua maior certeza. A certeza, a única certeza que você pode ter no seu coração, não é nem da vida eterna. Porque a certeza da vida eterna, quem nos dá é Deus. Mas Paulo agora está dizendo o seguinte: se vocês ressuscitaram, se vocês passaram pela experiência no coração de vocês de fé, consegue conseguir isso? Ou seja, o que marca a minha vida é a experiência que eu tenho de fé, porque nenhuma teoria, nenhum pensamento filosófico, nenhum questionamento pode anular a experiência que eu tive. A experiência que você teve de fé não pode ser anulada por nenhum tipo de filosofia ou comportamento subjetivo ou externo. Quando uma pessoa se converte, ao menos essa é a minha experiência, quando você se converte, ninguém pode anular a experiência de conversão que você teve. Quando é que Cristo lhe ensina? Cristo lhe ensina quando Ele é em você a sua experiência. Quando é que Cristo fala com você? Quando Ele é parte de você. Isso ninguém pode tirar de você. A igreja não tira, as circunstâncias não tiram, os movimentos que acontecem dentro das comunidades não tiram, a liderança não tira de você. Ninguém pode anular a sua experiência de fé. Você conhece essas pessoas que dizem assim: saí da igreja porque eu me chateei com o pastor. Saí da igreja porque eu não senti amor dentro dela. Saí da igreja porque existe muita politicagem lá dentro. Saí da igreja. Não, você saiu da igreja. Você saiu do centro da vontade de Deus porque você nunca teve uma experiência real com o Espírito da ressurreição que é em Cristo Jesus. Nunca. Nunca. Porque dentro da Cibapa, nós acabamos com aquele estilo da pessoa chegar para nós e dizer assim, a Alessandra chegar para mim e dizer assim: pastor, porque minha filha está tão fraquinha na fé, se nós dessemos uma oportunidade para ela, né? Tem que dar oportunidade para mantê-lo dentro da igreja. Olha o pensamento contrário. Eu tenho que dar oportunidade, a igreja tem que dar oportunidade para a pessoa fazer alguma coisa, porque senão ela vai se desviar. Tem que dar a oportunidade para ela, porque senão ela vai esfriar na fé e vai sair. Não, biblicamente a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só deve se apresentar ao serviço do Senhor aqueles que são aptos. E qual é o sentimento de habilidade para habilitação para servirmos a Deus? A experiência da fé. Então Paulo está dizendo assim, antigamente assim, dar alguma coisa para a pessoa fazer, porque ela vai ressuscitar. Não, Paulo diz o contrário: vocês foram ressuscitados com Cristo.
Não é em Cristo. A preposição é bem diferente. Ele diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo. Ou seja, o triunfo, a experiência, as marcas do poder da ressurreição que habitou em Cristo respinga em você. Dá para entender isso? Ou seja, ressuscitar em Cristo significa uma condição humana. Agora, ressuscitado com Cristo é uma experiência de Deus no seu coração. Por isso, queridos, a igreja não pode lhe dar essa experiência, nem pastor. Então, esse negócio da pessoa dizer assim: se me dessem uma oportunidade. Não. Paulo está dizendo assim: quando a pessoa ressuscitada com Cristo, quando ela tem uma experiência de fé na caminhada, o sentimento de santidade dela é desejar as coisas que estão no alto. Veja o que diz o versículo 1: procure as coisas que estão no alto. O cara se torna alguém que deseja, ele é um visionário das coisas celestiais. Ele visiona estar onde Cristo está. Ele não espera um lugar entre os assentos humanos. Ele não espera ter um lugar cativo para ser reconhecido como parte do corpo de Cristo. O alvo dele é a glória. O alvo dele é o céu. O alvo dele é estar onde Cristo está, assentado acima de principados e potestades. Quando nós não entendemos isso, queridos, nós levamos uma vida tão medíocre, uma vida infrutífera, uma vida extremamente humana. E Paulo agora vai nos pegar pela orelha e dizer o seguinte assim: cara, se você ressuscitou com Cristo, olhe para lá, olhe aqui a direção, olhe o alto, o seu alvo é aqui, ó, onde Cristo está, onde Cristo está, onde Cristo está. Esteja e deseje, ambicione, eleve o seu desejo para estar onde Cristo está. Queridos, por que muita gente patina na fé? E não assim: eu faço jejum, eu faço oração, eu faço campanha, e nada, absolutamente nada muda. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. É aqui dentro. Seria fácil demais a gente mudar de lugar e o problema ser resolvido. Fazer disciplinas espirituais, jejum e oração, e abracadabra, os demônios foram embora, porque eu jejuei. Eu não sei você, mas quanto mais jejum eu faço, em vez de diminuir a quantidade de demônios que me perseguem, aumenta. Aumenta. Há pessoas que acham que jejum e oração não vão encontrar paz interior. Então, coitado daqueles que não podem fazer jejum, porque tem pessoas que não podem fazer. Questões orgânicas. Quem é da área da saúde sabe muito bem. Então, quem não pode fazer jejum e oração, não pode levar uma vida de santidade? Não, está errado. Eu quero que você entenda claramente o que é que Paulo quer nos ensinar aqui. Ele está dizendo que a minha experiência de fé com Cristo me transporta a estar onde Cristo está. Olha que coisa linda, ó. A minha experiência de fé com Cristo me transporta para onde Cristo está. E é por isso que ele está dizendo: pense nas coisas que estão do alto. Lá. Porque é lá que está o foco da sua vitória, está o foco da centralidade da sua fé, está o foco da sua experiência com Deus. Amados, olhe para mim. Eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim. Olhe para mim. Você sempre será um menino na fé, será levado por ondas de lado ao outro, andará de igreja em igreja, procurando um porto seguro, enquanto você não olhar para dentro de você, vibrar com a ressurreição da fé e se transportar para onde Cristo está, ou seja, pensar nas coisas do alto. Enquanto você não fizer isso, você não vai entender o que o apóstolo Paulo ele quer dizer. Olha, e aonde Cristo está? Veja o que diz o versículo. Onde é que Cristo estará? Tem como projetar? Colossenses capítulo 1. Veja lá. Vamos ver se eles têm capítulo 3, versículo 1. Bom, enquanto eles estão lá, vamos ver aqui. Aonde ele está? Está, aonde? Assentado à direita de Deus. Está aqui, ó. Ele está assentado à direita de Deus. Olha o que eu estou ensinando aqui para vocês, ó. Portanto,
Já que vocês, é uma condição, e não temporal, atemporal. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, não em Cristo, porque em Cristo é uma experiência temporal. A experiência atemporal é com Cristo, com o mesmo poder que Deus ressuscitou Cristo, Ele me ressuscitou também. Procurem as coisas que são do alto. É o meu alvo assim, ó. O alvo do marido e da esposa é: vamos fazer concurso? Vamos. Mas esse não é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Pensar nas coisas do alto. E aí ele diz: pode, traz de volta, obrigado. Onde Cristo estará sentado. Então, há uma condição. Quando eu era menino, infantil, quando eu era menino espiritual, eu li os livros de Kenneth Hagin. E de todas as coisas que Kenneth Hagin que escreve, eu não concordo com muita coisa dele, mas naquela época eu concordei e concordo até hoje. A posição de Cristo hoje é a posição da igreja. A posição de Cristo hoje é a sua posição. E enquanto você não toma a posição de estar assentado com Cristo, pensando nas coisas do alto, porque você e Ele são uma só pessoa pela fé, você não toma posição de autoridade sobre todas as coisas que legitimam a sua vida. Isso aplica-se a marido, a esposa, a autoridade de pai e de mãe. Ou seja, eu não tenho autoridade, mas não porque não foi me dado, é porque eu não me vejo com Cristo, eu não penso nas coisas do alto, então eu não me vejo assentado à destra de Deus com Cristo. Então uma coisa que eu quero lhe ensinar aqui nessa noite, querido, é: santidade não é jejum e oração. Isso são disciplinas que você deve ter o hábito de fazer. Santidade é você ter certeza da sua experiência de fé. Isso ninguém pode anular em você. 2, você tem um alvo de estar com Cristo. Aonde? À destra do Pai. E quando você faz isso, até a sua oração muda. Sabe por quê? Porque eu era novo convertido, 1 ano e poucos meses de convertido, eu andava pelo corredor da minha casa, mesmo meu pai não sendo crente, minha mãe não sendo crente, mesmo meus irmãos não sendo crente, mesmo Satanás tentando me aterrorizar, todas as vezes que eu começava a orar, parecia que todas as panelas lá de casa caíam, eu ia na cozinha cheio de medo, abria a porta, acendia a luz, estava tudo no lugar, mas espanto noturno, como diz o Salmo 91, mas eu sabia da minha experiência com fé, e mesmo com medo, eu abria os meus olhos e dizia: em nome de Jesus Cristo, eu já estou ressuscitado com Cristo, nova criatura eu sou, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Satanás, Cristo ressuscitou, e eu ressuscitei também, meu lugar é o lugar onde Cristo está, e Cristo está sentado à destra de Deus. Então você ora a sua experiência, mas você não ora, e quando você não ora a sua experiência, você tem dificuldade de se apropriar do que implica a ressurreição de Cristo na sua vida. Queridos, presta atenção, olha, tem gente que mudou de religião, era católico e se tornou evangélico, sabe? As mesmas coisinhas, só falta fazer aquela oração como no final da missa a gente sempre fazia: com Cristo, em Cristo, por Cristo, amém. Só isso. Não entendeu o que implica a ressurreição. A ressurreição de Cristo e a sua ressurreição implica o enfraquecimento do poder do pecado na sua vida. A ressurreição de Cristo na sua vida significa que as cordas do inferno não podem mais te prender. A ressurreição de Cristo significa que você está livre, liberto para viver a vida de Cristo Jesus. Aí você não vive isso, Satanás continua tripudiando de você, espancando você, tripudiando de você, zombando da sua casa, se irandando na sua cama, se irandando na sua mente, e você diz assim: ah, mas agora eu sou um crente em Cristo Jesus, com essa cara de derrotado. Com essa cara, pelo amor de Deus, vamos fazer a campanha da igreja lá em Urdes, aqui, Semana do Descarrego. Por que, queridos? Não é isso que Deus espera para nossas vidas. Problemas nós vamos ter sempre. Lutas nós vamos ter sempre.
mas Ele nos deu a certeza de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é essa certeza que eu preciso ter, mas como que eu vou ter? Versículo 2. Pastor, mas é difícil. Não, não é difícil. Veio o versículo 2, santidade para vencer a carne, vencer o diabo. O que é que diz? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas. Você entendeu isso? Olha aqui, vamos ler juntos? Mantenho. Volte o primeiro, querido, por favor, que eu quero fazer uma comparação. Olha aqui, ó. Procure as coisas do alto. Procurei, achei. Versículo 2. Agora, que achou, procurou e achou, o difícil não é achar. O difícil é manter o pensamento nas coisas do alto. Essa é a nossa luta. É nos mantermos alinhados sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. É mantermos-nos firmes, queridos. Por que nós oscilamos tanto? Por causa das preocupações com as coisas desta vida. Preocupados com as coisas terrenas, nós abrimos mão do foco e começamos a esfriar na fé. Começamos a aceitar as bolotas do diabo e a negociar os nossos valores, comprometendo a nossa identidade de filho de Deus. Aí a pessoa diz assim, eu não sei por que fulano caiu. Caiu porque não manteve-se alinhado no pensamento. Se descuide. Descuide-se. Manter. O apóstolo Paulo está dizendo assim, querido, se você quer levar uma vida santa, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Queridos, nós não temos nenhum dos irmãos aqui beatificado. Nenhum de nós que estamos aqui somos perfeitos. Certo? Nem eu, nem você. Porque se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Estaríamos já lá na glória. Ok? Nenhum de nós que está aqui. Aliás, dá até para a gente entender quando Jesus, diante da mulher adúltera, ele diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, quem aqui não tem pecado? Quem não tem, eu posso emprestar meia dúzia, porque está sobrando na minha vida. Quem não tem pecado? Pecados de pensamentos, pecados de palavras, pecados de atos. Somos pecadores. E às vezes nós começamos que entulhos comecem a se alojar dentro de nós, porque nós perdemos o hábito de fazermos oração de confissão de pecados. Você já notou que nas nossas igrejas as pessoas não oram mais confessando seus pecados? E dentro das nossas casas nós fazemos oração para Deus nos ajudar a passar no concurso, oração para Deus curar o enfermo, oração para Deus abrir uma porta de emprego, mas a gente nunca faz oração de purificação. Reavaliação do nosso interior. Paulo ele está dizendo literalmente assim, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele sabe literalmente como é fácil a gente levar uma vida carnal. Eu não sei você, mas na minha vida é assim, ó. Deve ser só comigo, certo? Como é difícil subir os degraus. Como é difícil, difícil. É um esforço, querido. Eu tenho que desligar a televisão. Eu tenho que ler coisas que edificam a minha alma. Não posso ler outra coisa que não edifica. Não gosto de ver algumas coisas que não edificam. Não gosto de ouvir umas coisas que não edificam. Não gosto de participar. Tenho que evitar as más conversações. Me tornei antissocial. Não participo dos grupinhos. Nada que edifica. Não quero ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre mim. Se positivo, se negativo. Eu aprendi com Valnice Milhomem esses dias. Reaprendi, porque ela já tinha me ensinado isso em 1989. Eu lembro claramente que uma vez estava perto dela e chegou uma pessoa e disse assim, Valnice, você sabe que fulana, e disse o nome da pessoa, e diz assim, está dizendo de você, e ela disse assim, alto lá, com aquele jeito dela, né, alto lá, eu não quero saber o que o diabo diz sobre mim, eu quero saber o que Deus está dizendo sobre mim. Então esses dias eu descobri exatamente assim, não quero saber o que o diabo diz, porque ele sempre tem alguma coisa depreciativa para falar sobre você.
Não estou afim disso. Então é difícil subir a escada, porque para você subir a escada, você nega a vontade da Globo, você nega a vontade da música popular que não tem nada a ver, você nega determinados filmes, você nega determinado grupinho de amigos e deixar isso para subir. Agora, querido, para descer, aqui eu levei semanas e semanas para chegar no terceiro degrau. Mas para descer os 3 degraus é um piscar de olhos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. E essas entidades espirituais se valem de coisas terrenas, que nós somos aptos demais, vulneráveis demais, frágeis demais. Nós nos deixamos levar pelo que as pessoas dizem, nós nos deixamos levar por aquilo que os nossos olhos desejam, nós nos deixamos levar pela nossa evolução hormonal, nós nos deixamos levar pelo espírito que paira sobre a sociedade, nós nos deixamos levar facilmente, se não nos mantermos alinhados e atentos ao que diz a palavra. Por isso, Paulo, ele diz o seguinte, vamos lá. Ele diz, versículo 3, para você. Pois vocês, Paulo tem certeza disso, vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos ler juntos? Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aperta a mão do seu irmão que está ao lado e diz assim, você está morto, cara. O ruim é que todos os dias a gente tem um chamado para viver uma ressurreição da carne. Eu não sei se os meninos conseguiriam tocar hoje, mas o certo seria cantarmos nessa noite aquela música, né? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem a tentação, me chama. Mas eu escolho Deus. Queridos, ser cristão é uma escolha que não é um processo histórico, é uma escolha diária. Não é quando eu me converti, porque se você se atém ao processo histórico, do dia em que você se converteu, você virou um museu, e cria-se teias de aranha. A experiência da ressurreição com Cristo tem que ser todos os dias a negação da minha vontade, todos os dias. Todos os dias eu tenho que rezar o Pai Nosso. Eu vou dizer rezar que é para a gente voltar aos princípios do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque eu quero fazer falcatrua para ganhar mais dinheiro. Me ajude a confiar. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Certo? Eu tenho que pedir. Livra-me, Senhor. Agora, ele diz assim, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores. É um exercício. Vai dizer que você não já matou uma dezena de pessoas como eu já matei? No pensamento? Vai ver que você é mais santo do que eu. Nunca se alegrou com a quedinha do seu inimigo, que é pecado também? Vai dizer que não? Eu estou vendo sua aureolinha, tadinho. Conversa. Nós somos emoções e sentimentos. E nós temos emoções e sentimentos de raiva e de ira. Senão a Bíblia não diria, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, Jesus está dizendo ao Pai Nosso, ajuda-me a perdoar os que me ofenderam, da mesma forma como o Senhor tem me perdoado. Queridos, essa é a nossa maior atividade. Paulo está escrevendo em Colossenses dizendo assim, isso aqui sim é santidade. Santidade não é você ver aquela voz de piedade dizendo assim, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Isso não é santidade. Santidade não é você participar de todas as campanhas Val de Jaboque, não é propaganda negativa.
todas as campanhas de oração da cidade, você ir por todas elas e não permitir que a palavra mude o seu caráter, mude o seu comportamento. A palavra oração significa aquele que fala e age segundo aquilo que fala. A oração, ela pede de você uma ação como resposta diante daquilo que foi falado. Comprometimento. Paulo está dizendo, vocês morreram. Nós somos mortos, queridos. Efésios capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos ressuscitou. Nos ressuscitou. 4, ele diz assim, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Isso é uma experiência sublime. Olhe para mim que eu quero dizer para você, olha. Eu estava ouvindo hoje pela manhã um testemunho, e eu achei fantástico aquele testemunho. A pessoa dizendo o seguinte, quantas vezes, eu achei que era o fim. Mas eu me lembrei desse versículo, o versículo está dizendo, não, a coisa não chegou ao fim. Porque a coisa só chega ao fim nas nossas vidas, quando houver a manifestação da glória de Cristo na minha e na sua vida. E essa é a esperança do crente. Sabe qual é a minha esperança? É essa, quando Ele for manifestado, eu também serei manifestado em glória. Porque os heróis da fé não são aqueles que não tiveram lutas, que não enfrentaram provações. Serão aqueles que enfrentaram as lutas e as provações e não negaram a sua experiência com Deus. Essa é a grande diferença. Por isso que a experiência da fé é uma experiência muito particular, muito sua, querido. Muito sua. A minha experiência de fé, ela pode até lhe edificar, mas ela é minha. A sua experiência de fé pode edificar a outro, mas a frequência com que Deus fala comigo não é a mesma frequência com que Deus fala com a Eliane. A singularidade da voz de Deus é produzir em nós certezas, e sem a certeza da voz de Deus no seu coração, você é apenas um religioso, apenas uma religiosa, e como religioso e como religiosa, produzirá apenas frutos religiosos. E o que Deus espera de nós é que entendamos que cristianismo é estilo de vida. E o que é estilo de vida? É esse. Eu ressuscitei com Cristo. Meu alvo é estar lá, aonde Ele está, e Ele estar assentado à destra de Deus. Sabe qual é essa diferença? É que tudo, quando eu penso assim, tem um grande peso nas escolhas que eu faço. Você não faz escolhas a partir de sentimentos. Você faz escolhas a partir de certezas. E quando você só tem incertezas, você toma decisões incertas na sua vida. E as decisões incertas da nossa vida, olhe para mim que eu quero dizer isso para você não achar que está enganando. As decisões incertas da nossa vida não são de causalidade, nem de atributo satânico. Satanás não tem esse poder, nem antes do pecado, nem depois do pecado. Antes do pecado, ele disse assim para Eva, se você quiser, você terá o mesmo poder de Deus. Depois do pecado, ele continua dizendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, nos dando a oportunidade de criar certeza. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, você precisa ter a certeza da sua ressurreição com Cristo. Segundo, você precisa tirar o foco das coisas terrenas e olhar para o alto, aonde Cristo está. E aonde Cristo está é aonde você tem que estar, à destra de Deus. Agora olhe para mim que eu vou dar um puxão de orelha santo em vocês. À destra de Deus. E o melhor momento de você experimentar isso no seu coração é quando você está na intimidade da sua alma. Você entendeu? Quando que Cristo fala ao seu coração, onde não há dúvida nem sombra de variação alguma, quando você está sozinho diante dele, só você e ele.
E essa experiência ela é insubstituível, porque você pode até se alegrar. Sabe, um dia eu estava passando por uma tribulação muito grande, já aqui em Palmas. Muito grande. E eu queria muito que alguém orasse por mim, mas eu não queria me expor para as minhas ovelhas, porque eu estava no Val de Jaboque, eu estava sozinho. E eu bati em várias portas de igrejas da nossa Palmas, pedindo que a Tizar, que o Hermes, que tantos outros pastores orassem por mim. Mas nada acalmava o meu coração. Nada. Então, eu queria ajuda. Eu precisava de ajuda. Eu precisava da palavra de Deus. Eu precisava que alguém colocasse a mão na minha cabeça e tremesse, e saísse da mão dele raios sobre a minha cabeça. Mas isso não aconteceu. Então eu fiz os meus momentos de busca a Deus sozinho, trazendo a Deus as minhas incertezas, trazendo para Deus as minhas incoerências, trazendo para Deus as minhas aflições, e entendendo de que a mão de Deus não está encolhida para que não possa nos alcançar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa nos escutar, nem os seus olhos cerrados para que não possa nos ver. Quando você tem essa certeza, você dobra o seu joelho, curva o seu coração diante da presença de Deus, e aquele que é invocado se manifestará no recôndito ou na intimidade do seu coração. Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu tio, nem seu pastor, nem a sua igreja pode abrir o oásis para você, a não ser você mesmo, arrependendo-se dos seus pecados, invocando aquele, pedindo perdão ao Senhor. E a palavra de Deus é assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, ouvir a minha voz, se arrepender nos seus corações, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe como Deus curou Davi? Leia o Salmo 51, quando ele disse: enquanto encobri as minhas transgressões, os meus ossos estremeceram. E quando eu confessei, Deus removeu de mim toda dor. Ontem eu tive uma experiência, estava conversando com a Deise e eu fui para casa, pensando em algo que nós conversamos. E eu disse assim: eu vou dizer para a minha igreja, mas não vou dizer domingo à noite não, porque domingo à noite estão em turistas. Eu vou dizer para quarta-feira. Você sabe que existe 3 tipos de depressão? A depressão, que é caso clínico. Existe a depressão distêmica, que oscila pelas circunstâncias diante de perdas. Então, a depressão, que é um quadro clínico, que é um dispositivo de reação de autodefesa do mecanismo chamado ego. Existe a depressão distêmica e existe a depressão do Davi, a depressão oriunda de pecado encoberto, pecado não confessado e deixado. Durante 6 meses, no ano de 1998, 97 para 98, eu tive um quadro terrível de depressão. Eu chegava no púlpito da igreja e eu não conseguia pregar. Eu chorava. Eu preparava o sermão e chegava no púlpito e chorava muito. Eu tinha uma educadora que trabalhava comigo chamada Valdileia Lopes da Costa. Ela era historiadora, musicista, mas era também psicóloga. E ela fez uma leitura daquele caso. Ela não sabia muita coisa. Mas todas as vezes que eu ia nos médicos, eles prescreviam um receituário enorme. E eu comecei a ser dependente de uma série de medicamentos para curar a depressão. Por fim, eu consegui ir para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, e lá eu fiquei 6 meses. E eu descobri que a minha depressão era pecado não confessado.
No dia em que eu consegui falar todos os meus pecados. Bom, esse era o meu quadro. No dia em que eu confessei, eu não estou dizendo que toda depressão é de pecado. Vocês estão entendendo? Eu dei as 3 situações. Estou dizendo que a minha era pecado. Havia situações na minha vida que eu não tinha confessado ainda, deixado no altar, sublimado, esquecido, e com aquele psicólogo eu descobri e eu confessei os pecados, e eu estou há mais de 20 anos sem fazer o uso de medicamento para a depressão. Então, esse eu quero desafiar você. Nós precisamos entender de que a nossa luta é mantermos-nos no alto. Se nós nos mantivermos com o pensamento no alto, a manifestação da carne se distanciará de nós e estaremos muito mais próximos do que é santidade de Deus. Pastor, então o senhor não tem mais quadro depressivo? Não. Aquela situação me leva de vez em quando a querer abrir. Quando os problemas começam a surgir dentro da Cibapa, muitos problemas na minha vida, eu começo a ter um sono demais. E eu começo a querer ficar sozinho e começo a querer escurecer o quarto. Eu já sei que as marcas daquilo que o Senhor me libertou, Satanás quer trazer de volta, porque ele não desiste de nós. E eu começo a reagir na leitura da palavra, confessando os meus pecados e colocando louvores dentro, porque eu acredito no poder do louvor. Eu começo a ouvir música evangélica 24 horas. Eu começo a ler a palavra do Senhor, porque eu sei que eu não sou um depressivo, mas as marcas da depressão querem vir à tona, porque Satanás não deixa solto aquilo, não quer deixar solto aquilo que o Senhor libertou. Então você é livre, mas para você manter-se livre, você precisa estar no centro da vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém?